Eu sou a Giane e vou falar um pouquinho sobre a escolha do consumidor. Um consumidor compra bens desde que a utilidade marginal de cada unidade adicional exceda seu preço. Um consumidor para de consumir bens adicionais assim que o preço excede a utilidade marginal. Os consumidores racionais decidem a quantidade de cada bem, visando maximizar o grau de satisfação que poderão obter, considerando o orçamento limitado de que dispõem. A cesta de mercado deverá satisfazer duas condições: deverá estar sobre a linha do orçamento, deverá fornecer ao consumidor a combinação que vai mais o satisfazer. Agora eu vou falar um pouquinho também sobre a taxa marginal de substituição. O que é a taxa marginal de substituição? A taxa marginal de substituição é a quantidade de um produto que o consumidor está disposto a atribuir para outro produto, desde que o novo bem seja satisfatório. Da mesma maneira, é usado na teoria da diferença para estudar o comportamento do consumidor, um ponto em que o produto é substituído por outro. Essa taxa forma uma curva de inclinação, chamada curva de indiferença. Cada ponto ao longo da chamada curva de indiferença representa as quantidades do produto X e Y, que seriam adequadas substituindo uma pela outra. Está sempre mudando para um determinado ponto da curva, representando matematicamente a inclinação da curva naquele determinado ponto. Em qualquer ponto dado ao longo de uma curva de diferença, a taxa marginal de substituição é a inclinação da curva de diferença nesse ponto. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a utilidade marginal. O que é a utilidade marginal? A utilidade adicional que obtém quando consome um bem. Formalmente, o MG nos diz o quanto a utilidade varia quando você consome uma unidade a mais de um bem. E a utilidade marginal é decrescente. Ao adquirir um bem a mais, você está satisfeito. Mas à medida que esse bem vai aumentando, você não tem o mesmo nível de satisfação igual ao primeiro. Excedente do consumidor. Falar um pouquinho também sobre o excedente do consumidor. Excedente do consumidor é a diferença entre a quantia máxima que o consumidor está disposto a pagar e a quantia que ele efetivamente paga. Ou seja, se o consumidor está disposto a comprar um celular de R$ 2.000, por exemplo, e ele achar esse mesmo celular por 1.500, esse é o excedente do consumidor. Os R$ 500 que vão sobrar para ele vai ser o excedente do consumidor. O excedente do consumidor se encontra entre a área abaixo da curva de demanda e acima do preço de mercado. Essa é a área do excedente do consumidor. A parte que sobra do dinheiro que ele estava disposto a pagar.